Já sentiu aquele peso no coração? Aquela voz silenciosa que sussurra que os seus melhores dias ficaram para trás, que talvez a sua época de grandes conquistas, de aprender coisas novas, de se sentir verdadeiramente vibrante, já passou e que, de repente, o mundo parece ter acelerado, deixando-o para trás, um pouco esquecido, talvez um pouco invisível. É uma realidade dolorosa, não é a sensação de que a idade nos rouba, não apenas a agilidade do corpo, mas também a vivacidade da mente e, mais importante, a confiança em nós mesmos. Muitos de nós. Depois dos 70, começamos a duvidar do nosso potencial, a evitar novos desafios, a viver mais do passado do que do presente, sem perceber que a vida ainda tem tanto para nos oferecer e que a capacidade de florescer ainda reside em nós. Mas e se eu lhe dissesse que existe um único hábito, um segredo simples e incrivelmente poderoso, que pode reverter tudo isso? Uma chave que pode reacender a sua chama interior, reconstruir a sua autoconfiança e impulsionar a sua vida para uma fase de renovação e propósito. Neste vídeo, vamos desvendar esse hábito transformador e explorar como ele pode ser o combustível que falta para os seus anos dourados. Vamos ver como ele se manifesta em pequenos gestos diários, mas com um impacto gigantesco na sua mente, no seu corpo e, acima de tudo, na sua alma. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a sua perspectiva para sempre. Assista até o fim para algo que o vai surpreender. Vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro ponto, que é a essência desse hábito revolucionário, o poder de abraçar pequenos desafios diários e a aprendizagem contínua. Não estou a falar de escalar montanhas ou de se matricular num curso universitário aos 80 anos, a menos que seja isso que o seu coração deseje. Estou a falar de algo muito mais simples, mas com um impacto profundo na sua confiança e na sua percepção de si mesmo. Pense nisto: quando é que nos sentimos mais confiantes? É quando dominamos algo, quando superamos um obstáculo, quando aprendemos algo novo e sentimos que somos capazes. Mas com a idade, muitas vezes, paramos de nos desafiar, entramos numa rotina confortável, o que é bom até certo ponto, mas que também pode levar a uma estagnação. E é nessa estagnação que a confiança começa a murchar, porque não estamos a dar à nossa mente e ao nosso espírito razões para se sentirem capazes e ativos. A nossa mente e o nosso corpo precisam de estímulos, de novos caminhos neurais, de novas conexões. Quando paramos de aprender e de nos desafiar, mesmo que minimamente, é como se um músculo parasse de ser usado. Ele atrofia. A confiança é como um músculo, precisa de ser exercitada. Então, qual é o segredo para exercitar esse músculo da confiança? É integrar a curiosidade e o desafio como parte integrante do seu dia a dia. Não é preciso ir para longe. Basta começar em casa, por exemplo. Já pensou em aprender uma nova receita? Talvez um prato tradicional de uma região de Portugal que nunca provou, ou se adora cozinhar. Que tal tentar uma técnica nova? Como fazer o seu próprio pão caseiro do zero, amassando-o com as suas próprias mãos, sentindo a textura da massa a transformar-se cada passo, desde a escolha dos ingredientes até o momento em que o pão sai quentinho do forno. É um pequeno desafio, uma nova aprendizagem. E quando o prova e sente o sabor da sua conquista, a sua confiança dá um salto. Não é apenas sobre a comida, é sobre a prova tangível da sua capacidade de criar, de aprender, de realizar. Ou que tal um desafio mental, por exemplo? Em vez de ver sempre os mesmos programas de televisão, pegue num livro de palavras cruzadas, num jogo de sudoku,
ou até mesmo comece a aprender algumas palavras novas numa língua estrangeira, como italiano ou francês. Apenas 5 ou 10 minutos por dia. Não se preocupe em ser fluente. O objetivo é manter a sua mente ativa, curiosa e ágil, cada palavra nova que aprende, cada enigma que resolve. É uma pequena vitória, uma demonstração de que a sua mente ainda é afiada, ainda é capaz de absorver e processar informações. E cada vez que experimenta essa sensação de sucesso, mesmo que pequena, a sua confiança floresce. É como regar uma planta, cada gota conta. Pense também na sua rotina diária. Há algo que possa fazer de uma forma ligeiramente diferente. Se costuma ir sempre pelo mesmo caminho para o supermercado, que tal explorar uma rua paralela? Um atalho diferente. Pode descobrir um jardim bonito, uma loja nova, ou simplesmente uma perspectiva diferente do seu bairro. A mudança, mesmo que mínima, estimula o cérebro, quebra a rotina e faz-nos sentir mais presentes e alertas. Ou, se gosta de fazer caminhadas, que tal adicionar um minuto extra ao seu percurso habitual? Ou tentar um pequeno declive que normalmente evita? Não é sobre exaustão. É sobre a sensação de superar um limite. Por mais pequeno que seja, essa sensação de "eu consegui" é o verdadeiro combustível da confiança. Este hábito, o de abraçar pequenos desafios e a aprendizagem contínua. Não se trata apenas de adquirir novas habilidades, trata-se de reativar a sua curiosidade inata, a sua sede de descoberta, que talvez tenha sido adormecida pela rotina ou pelas expectativas da idade. Trata-se de provar a si mesmo, repetidamente, que é capaz, que ainda tem a capacidade de crescer, de se adaptar e de prosperar. E cada vez que o faz, mesmo que o desafio seja tão simples como lembrar-se do nome de um novo vizinho ou experimentar um tipo de fruta que nunca provou antes, está a enviar uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Eu sou capaz, eu ainda estou em jogo, eu ainda posso aprender e crescer. Essa mensagem é o verdadeiro construtor de confiança. Agora, que já desvendamos a essência desse hábito de abraçar pequenos desafios e a aprendizagem contínua, vamos aprofundar um pouco mais em como podemos aplicá-lo em diferentes áreas da nossa vida. Continuando a alimentar essa chama da confiança, já falamos sobre cozinhar e desafios mentais. Mas o verdadeiro poder desse hábito reside na sua versatilidade e na forma como ele se pode infiltrar em cada aspecto do nosso dia. De uma maneira leve e divertida, uma das facetas mais importantes desse hábito é a reconexão com os seus sentidos e com o ambiente que o rodeia. Muitas vezes, com a idade, tendemos a ficar mais no interior, menos expostos a novas sensações. Que tal um pequeno desafio sensorial? Visite um mercado de rua local, como os mercados tradicionais portugueses, cheios de cor e vida. O desafio não é apenas comprar algo, mas sim prestar atenção consciente aos cheiros dos produtos frescos, às cores vibrantes das frutas e legumes, ao som do burburinho das pessoas, à textura de uma peça de roupa artesanal. Experimente provar algo que nunca provou antes, como uma fruta exótica ou um doce regional que não conhece. Esse pequeno ato de imersão sensorial é um desafio para a sua mente, que se torna mais atenta e presente. E essa presença plena no momento presente é um poderoso antídoto contra a ansiedade e a falta de confiança. É um lembrete de que o mundo ainda é um lugar rico em experiências para si. Outro aspecto crucial é o maior desafio da socialização e da conexão. Depois de uma certa idade, o círculo social tende a diminuir, e o isolamento pode ser um inimigo silencioso da confiança.
O desafio aqui não é tornar-se o centro das atenções, mas sim dar pequenos passos para interagir de novas formas. Por exemplo, se tem um café favorito, que tal, em vez de apenas pedir o seu café, iniciar uma pequena conversa com o barista ou com alguém na fila? Um simples elogio. Uma pergunta sobre o dia da pessoa. É um pequeno ato de coragem. Uma saída da sua zona de conforto que pode parecer insignificante, mas que, ao ser bem-sucedida, reforça a sua capacidade de se conectar. Ou, se tem um vizinho que costuma ver, mas com quem nunca falou, que tal um simples bom dia mais elaborado? Talvez com um pequeno comentário sobre o tempo ou o jardim. Cada pequena interação bem-sucedida é uma prova de que a sua voz ainda importa, que a sua presença é valorizada. E isso é um enorme impulsionador da confiança. E o que dizer sobre os desafios criativos? Não precisa de ser um artista para abraçar a criatividade. O desafio pode ser tão simples como aprender a tocar uma única melodia num instrumento musical, mesmo que seja apenas no teclado de um telemóvel. Ou talvez revisitar um antigo hobby que deixou para trás, como a costura, a pintura, ou até mesmo colecionar selos, em Portugal. Temos uma rica tradição de artesanato. Que tal tentar fazer um pequeno trabalho em barro? Ou aprender os pontos básicos de um bordado tradicional? O processo criativo, por si só, é um ato de coragem e de autoexpressão. O ato de criar algo com as suas próprias mãos, por mais imperfeito que seja, é uma prova tangível da sua capacidade de dar forma a uma ideia, de deixar a sua marca no mundo. E ver essa criação ganhar vida é um poderoso estímulo para a sua autoconfiança. Não subestime também o mero desafio da tecnologia. Muitos de nós, depois dos 70, sentem-se intimidados pelas novas tecnologias. Mas aprender a usar uma nova aplicação no seu telemóvel, como uma aplicação para videochamadas para falar com a família que está longe, ou uma aplicação para ouvir rádio ou podcasts. É um pequeno desafio que abre um mundo de possibilidades. Não precisa de se tornar um especialista em informática, mas dominar uma única nova funcionalidade que o ajude no dia a dia é uma vitória. Sente o controlo, a autonomia. E essa sensação é um poderoso construtor de confiança. Eu sou capaz de aprender coisas novas, independentemente da minha idade. Essa é a mensagem que envia a si mesmo. Lembre-se, a beleza desse hábito de abraçar pequenos desafios diários e a aprendizagem contínua é que ele não exige grandes esforços ou mudanças radicais na sua vida. É sobre a consistência, a curiosidade e a vontade de dizer sim a novas experiências. Por mais triviais que pareçam, cada pequeno passo, cada nova descoberta, cada mini vitória acumula-se, construindo uma base sólida de confiança. É como empilhar pequenos tijolos individualmente. Não parecem muito, mas, juntos, formam uma estrutura forte e resiliente. E essa estrutura é a sua renovada autoconfiança, que o capacita a viver uma vida mais plena, mais vibrante e mais satisfatória. Continue a explorar e a desafiar-se. O seu eu futuro vai agradecer. Chegamos agora ao ponto onde unimos todas as peças, onde percebemos a verdadeira magnitude desse hábito singular de abraçar pequenos desafios diários e a aprendizagem contínua. Vimos como ele se manifesta em gestos simples, desde cozinhar um prato novo, resolver um enigma, explorar uma rua diferente, até iniciar uma breve conversa com um estranho ou aprender uma nova função no telemóvel. A beleza aqui é que não há uma fórmula mágica universal que funcione para todos. A magia está em encontrar os seus próprios pequenos desafios. Aqueles que despertam a sua curiosidade e o fazem sentir uma pequena pontada de entusiasmo. A confiança,
como já dissemos. Não é algo que se perde com os anos como se fosse um objeto esquecido. É algo que se reconquista, dia após dia, a cada pequeno passo, a cada eu consegui silencioso que ecoa na sua mente, aos 70 ou mesmo depois. Muitos de nós carregamos a ideia errada de que a fase de crescimento e de novos começos já passou. Mas a verdade é que a mente humana, o espírito humano, está programado para aprender, para se adaptar, para se desenvolver. Independentemente do número de velas no bolo de aniversário, o que muda não é a nossa capacidade inata, mas sim a nossa predisposição para a usar, para a nutrir. Este hábito é a rega diária para essa predisposição. É o combustível do sucesso de que o nosso título fala. Porque o sucesso, nesta fase da vida, não é medido por feitos grandiosos, mas pela persistência da alegria, da curiosidade e da crença nas suas próprias capacidades. Pense nos nossos avós, nos nossos pais. Muitos deles viveram vidas com poucos recursos, mas eram mestres em se adaptar, em encontrar soluções, em aprender com cada desafio que a vida lhes apresentava. Essa resiliência, essa capacidade de se reinventar, é algo que herdamos. E é precisamente essa herança que este hábito nos convida a reativar. Não se trata de ser perfeito em algo, mas sim de se permitir ser aprendiz. É na vulnerabilidade de tentar algo novo, de cometer pequenos erros e de aprender com eles, que a verdadeira confiança floresce. Porque não há vergonha em não saber. A vergonha está em não tentar saber. Em fechar a porta à possibilidade de crescimento. E o que acontece quando abraçamos este hábito consistentemente? Não é apenas a sua confiança que melhora. A sua mente permanece mais ágil. A sua memória mais nítida. O seu corpo. Ao ser desafiado mesmo que com pequenos movimentos, mantém-se mais ativo e resiliente. O seu espírito, nutrido pela curiosidade e pela sensação de conquista, torna-se mais leve, mais otimista. As dores e os medos que a estagnação e o isolamento trazem começam a dissipar-se, dando lugar a uma sensação renovada de propósito e de alegria. Começa a ver a vida não como uma descida gradual, mas como uma paisagem em constante mudança, com novas colinas para explorar e novos horizontes para descobrir. Não se preocupe em definir grandes objetivos neste momento. Comece pequeno. Hoje, talvez, o seu desafio seja simplesmente escolher uma música que nunca ouviu e ouvi-la com atenção. Ou prestar atenção aos pormenores de uma flor no seu jardim. Ou talvez ligar a um amigo antigo com quem não fala há muito tempo e recordar uma boa memória. São esses pequenos atos de intenção, de curiosidade e de conexão que, com o tempo, se transformam em uma torrente imparável de autoconfiança e bem-estar. Não há idade para a curiosidade. Não há idade para a alegria. Não há idade para a confiança. Lembre-se sempre, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. O poder está em si, na sua capacidade de escolher a cada dia nutrir a sua mente, o seu corpo e o seu espírito com a novidade e o desafio. Não há receita secreta, apenas a coragem de começar e a consistência de continuar. Eu adoraria saber qual foi a última coisa nova que você experimentou ou aprendeu. Ou qual pequeno desafio você vai abraçar depois de assistir a este vídeo. Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitos outros. Se este vídeo ressoou consigo e o ajudou a ver o seu potencial de uma nova forma, por favor, deixe o seu gosto, pois isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam desta mensagem. E, claro, não se esqueça de se subscrever para mais dicas e inspiração sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade.
A sua jornada de redescoberta e confiança começa agora, com um pequeno passo de cada vez. Nunca é tarde para florescer, para aprender, para amar, para viver. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.